Bem te quer, todas as quintas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Bem te quer, o seu programa semanal de saúde e bem-estar na Rádio ON. Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa Bem Te Quer. Meu nome é Ana Rita Pinto, sou psicóloga aqui no Porto. Hoje estamos aqui com a colega nutricionista, Daniela Sofia Fernandes, e hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Então, gostava de dar as boas-vindas à nutricionista. Olá, boa noite. Eu sou a Daniela Sofia Fernandes, nutricionista aqui da clínica, e vim hoje falar um bocadinho sobre a obesidade infantil. Muito bem, então eu tenho aqui algumas perguntas para fazer à Daniela e vamos começar aqui por falar um pouco acerca da obesidade infantil e eu gostava de realmente falar um pouco sobre isto, a obesidade, as consequências que esta doença traz para as pessoas e será que a população está devidamente informada acerca da questão da obesidade infantil? Ora bem, então, nós nutricionistas por vezes achamos que toda a informação que já conseguimos disponibilizar ao longo de todos estes anos pudesse ser suficiente para obter mais resultados positivos, não é? No entanto, isso não se tem verificado. Apesar de já existirem alguns resultados positivos, ainda existem muitos casos de obesidade infantil que devem ser tratados e muitos que têm de ser prevenidos, porque a prevenção nesta patologia é fundamental. Então, mas e qual é a prevalência da obesidade infantil na Europa? Na Europa, a obesidade infantil, a prevalência é cerca de 20%. E em Portugal, aqui no nosso país? Em Portugal, ora bem, 1/3 das crianças portuguesas têm excesso de peso, ou seja, é uma percentagem que coloca o nosso país num patamar de risco extremamente elevado no contexto europeu. Então, pode-se dizer que é urgente travar a obesidade infantil e quais é que são exatamente as consequências desta epidemia a nível da saúde numa idade que ainda é tão jovem, não é? Porque tratam-se de crianças muitas vezes. Sim, sem dúvida alguma. As más práticas alimentares e tudo o que envolve a obesidade infantil vai-se desenvolvendo de uma forma lenta no nosso organismo, ou melhor, os resultados muito negativos só ao fim de alguns anos é que se manifestam com grande força. As crianças com obesidade, comparativamente com as crianças normoponderais, têm muito maior probabilidade de vir a desenvolver outras patologias, como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e respiratórios, dislipidemias, a própria baixa autoestima, a discriminação social, entre muitos outros. Hoje em dia aparecem vários casos de adolescentes com diabetes do tipo 2, muito associado a estilos de vida que criam obesidade. Acaba por ser uma bola de neve. A obesidade infantil, neste momento, é um problema de saúde pública. Sim, e nós vemos muitas vezes, não é, que realmente as crianças comem muita da sua alimentação cheia de açúcar, cheia de fritos, muitos embalados, Sim, não é? sim. Não só para a questão da obesidade, mas depois também para outras doenças, digamos assim, não é? Com os corantes, os conservantes, aqueles Zés todos e tudo o que isso acarreta. Claro que nós sabemos que não, a maior parte das famílias não consegue fazer um acompanhamento a nível alimentar, se calhar como desejaria, não é? Mas se calhar Sim. mais para a frente falaremos disso. E que fatores é que podem então estar inerentes a esta causa da obesidade infantil? Sim, os fatores mais relevantes, na minha opinião, passam pelo estilo de vida praticado pelas crianças, nomeadamente a má alimentação e o sedentarismo. Claro que existem outros fatores, como a própria genética, o peso à nascença, Sim, claro. o ganho de peso também na gravidez, até as horas de sono. Claro, porque nós sabemos que isso interfere, não é? Exato. Mas de todos os fatores possíveis e de todos os fatores que possam provocar a obesidade infantil, os dois primeiros, a má alimentação e o sedentarismo, são sem dúvida os maiores potenciadores desta patologia.
E quais é que são, então, para nós também ficarmos aqui a saber, os erros alimentares mais comuns? Como eu estava a falar há pouco, não é? O que é que afinal acontece na rotina destas famílias, destas crianças, que está a influenciar? É assim, tal como já foi referido, o sedentarismo tem aqui um peso muito importante, ou seja, o tempo estimado de atividade física diária das crianças deveria atingir os 60 minutos, mais ou menos, de intensidade moderada a vigorosa. E hoje em dia as crianças optam por chegar a casa, brincar dentro de casa, em frente ao computador. Sim, antigamente os pais preocupavam-se porque as crianças estavam fora de casa e agora preocupam-se porque elas estão demasiado tempo dentro de casa. Temos que ter sempre aqui algum equilíbrio, não é? As atividades que as crianças realizam devem ser prazerosas, de modo a manterem a motivação, claro, mas com atividade e não sentados no sofá em frente ao computador ou em frente à televisão. Seria aqui um fator que teria muito em conta. Claro. E em relação aos alimentos, então? A frequência dos alimentos, ou seja, neste caso de determinados alimentos que estão associados a um ganho ponderal, como as batatas fritas, os snacks salgados, os doces, os refrigerantes, os cereais de pequeno almoço, as próprias gomas e os repousados e ainda o fast food, o tão conhecido fast food. Para além disso, um erro muito comum é a ausência do pequeno almoço que existe em algumas crianças, em algumas famílias, ou a presença de um pequeno almoço muito desequilibrado. Pois, isto lá está, provavelmente tem a ver com aquela rotina, não é, diária, em que é tudo muito à pressa, muito apressado, os pais têm de ir trabalhar, as crianças têm horas para chegar e as pessoas acabam por não conseguir também conseguir fazer tudo. Sim, não é? sim, E às vezes falha o pequeno almoço. Sim, é verdade. Já conseguimos verificar em algumas lancheiras das nossas crianças que os pais, por terem muito pouco tempo de querer levar as crianças à escola, já foi verificado em algumas lancheiras que as crianças bebem uma Coca-Cola e comem um umbilical ao pequeno almoço, por exemplo. Que está aqui um erro muito grave. O pequeno almoço deveria ser sempre completo. Isso é uma grande ingestão de açúcar logo pela manhã. Sim, enorme. Claro que depois isto também leva a outras questões, como algumas hiperatividades que andam por aí. Exato. Ou seja, o pequeno almoço, como eu estava a referir, tem que ser sempre completo, seja nos pais, seja nas crianças, fundamentalmente nas crianças, para terem um dia longo de escola, mas um pequeno almoço com pão, fruta fresca e um laticínio, que pode ser o leite ou o iogurte. Temos aqui outras opções, os frutos gordos, os acompanhamentos do pão que também deveriam ser mais equilibrados, retirando os acompanhamentos açucarados. Todos esses fatores. Claro, há certos acompanhamentos que até se conseguem fazer em casa, lá está, uma geleia mais natural, sem aqueles acidificantes todos. Sim. Com menos açúcar. As compotas 100% fruta, ou seja, podemos colocar simplesmente a fruta. Será uma compota, a própria fruta já é doce, ou seja, tem açúcar. Claro, mas nós sabemos que muitas vezes as geleias têm o açúcar por uma questão de conservação, não é? Sim. Mas às vezes existem outros açúcares que podem ajudar, não é? Sim. Aqui também temos outro fator, que é o consumo dos alimentos que estão inversamente associados ao ganho de peso, como a fruta, os legumes, as leguminosas e até os frutos gordos, ainda são consumidos em baixas quantidades e, como tal, o seu consumo deveria ser sempre incentivado. Ok. Então, agora vamos falar um bocadinho da família destas crianças e acerca dos avós. Que papel é que os avós têm neste processo? Ora bem, aqui temos a família aqui tem um peso muito grande. Podemos começar então pelos avós. Os avós aqui também têm um papel muito importante, porque nós percebemos que muitas das vezes os avós queiram dar algum mimo, queiram compensar os netos com a alimentação. Também por não os verem tantas vezes, se calhar. Por exemplo, oferecerem hoje uma bolachinha, amanhã será só apenas um geladinho pequenino. No entanto, nós temos que ter sempre algumas precauções. Devemos evitar almoços ou lanches muito desequilibrados em casa dos avós, evitar compensar as crianças com a alimentação, ou seja, optem antes por oferecer um brinquedo e eles também irão agradecer, de certeza. E acerca dos pais, que papel é que os pais têm?
Os pais, desculpem, têm um papel primordial nesta problemática. Eles são, digamos, a peça fundamental para o sucesso do tratamento. Quando temos pais mais resistentes, o tratamento terá de ser mais intenso, mais demorado. Terá aqui outro fator, sem dúvida. Claro, nós precisamos sempre, em qualquer processo com crianças e jovens, precisamos sempre de envolver os pais, seja praticamente em que área for. Na nutrição, na psicologia, nós precisamos sempre dos pais envolvidos no processo dos filhos. Cria sempre uma motivação extra. E como é que os pais reagem a um diagnóstico destes num filho? De obesidade, lá está, de novos cuidados que são precisos ter? Exato. O que nós podemos verificar é que as reações dos pais face a este problema são diversas. Existem pais que relativizam o problema e existem outros que ficam muito assustados quando percebem que os próprios filhos correm riscos que poderiam ser evitados no dia-a-dia. Claro, excetuando lá está a parte da genética. Sim. E que cuidados é que acha que os pais podem tomar para ajudar os filhos? O que é que eles podem começar a fazer? Ou seja, acho que aqui em primeiro lugar é necessário realçar a importância de que os filhos espelham os pais. Ou seja, se os pais à partida têm uma má alimentação, será sempre muito mais complicado incutir boas práticas aos filhos. Claro, os filhos têm aquele processo de imitação, não é? Curioso, que observam aquilo que os pais fazem. É mais fácil transmitir-lhes coisas pela observação dos nossos comportamentos. Exato, e tal como referiu, devemos envolver então sempre os pais em todo o processo de tratamento. Eles são a chave neste caso. Claro. Se não existirem regras e se não houver controle na alimentação, as crianças ingerem tudo o que querem e, na maior parte das vezes, o que não devem. Claro, e não deve ser fácil, não é? Fazer uma criança comer uma peça de fruta se eu não estou a comer uma peça de fruta. Porque ela vai me perguntar, mas porquê é que eu não posso comer isso? Exato, não faz sentido uma criança estar a comer um arroz e um bife de peru grelhado, por exemplo, quando um pai está a comer batatas fritas com um bife. Não faz todo sentido. Ou seja, aprender a comer também se educa. As crianças não têm capacidade, neste caso, para decidir o que devem ou não comer. Os pais devem ensinar e explicar porque é que determinados alimentos são mais saudáveis comparativamente a outros, mas também devem comer a mesma comida que os filhos estão a comer. Não se deve proibir, mas sim ensinar e educar. Educar também faz parte comer a mesma comida que eles, e eles irão seguir sempre o que os pais fazem. Eu costumo dizer aos pais em consulta que as crianças não devem escolher se vão comer ou não tangerinas como sobremesa. Os pais devem, por exemplo, perguntar se eles querem 2 ou 3 e nunca deixá-los decidir se o vão fazer ou não. Por isso os pais têm aqui um papel muito, muito importante. E que outras coisas é que nós podemos fazer para alterarmos, lá está, esta tendência da obesidade infantil? Outra medida importante, se calhar, seria, por exemplo, não comprar para casa alimentos que saibam que as crianças, e por vezes até mesmo os pais, não vão resistir. Muitas vezes os pais, claro. Sim, também. Porque senão será sempre uma armadilha que iremos ter dentro do armário. A qualquer momento poderemos recorrer a ela. Outras opções serão, por exemplo... Ou seja, desculpa estar a interromper, não ir fazer compras com fome. Sim, sem dúvida alguma. Porque isso, eu falo por mim, isso leva a algumas asneiras de vez em quando. Sim. O facto de termos também, por exemplo, sempre sopa feita em casa, não levar pão para a mesa, bem como as panelas, para evitarmos sempre que os estímulos visuais e os olfativos façam com que se coma mais. Nunca utilizar a alimentação e a comida como castigo ou moeda de troca. Por exemplo, os pais às vezes costumam dizer só podes ir brincar se comeres a fruta. Estão já a conotar negativamente esses alimentos que referem, ou seja, não evitar fazer essas comparações. Às vezes não é fácil, não é? A questão do educar no momento, naquele preciso momento. Sim. São alguns conselhos que por norma nós damos, apesar de sabermos sempre que será um bocadinho complicado pôr em prática. Nem sempre nem nunca. Sim, mas são alguns dos conselhos que nós temos para os pais. Fazer sempre as refeições em família, comerem todos a mesma comida, serão muito à base destes conselhos que nós por norma damos aos pais.
diz-se que realmente é útil, que é muito mais eficaz se nós envolvermos as crianças em todo o processo, levá-las às compras e até pô-las a ajudar na confecção dos alimentos. Isto é assim? Ora bem, podemos dizer que na maior parte do processo sim. As compras devem ser feitas pelos pais, mas neste caso sem as crianças. As compras devem ser sempre feitas, tal como referiu, depois de uma refeição, para evitarmos comprar alimentos desnecessários, evitarmos ir com fome para o supermercado, e devemos ir sem crianças, porque será muito difícil para os próprios pais não satisfazer pelo menos uma das vontades dos filhos, é inevitável. Por outro lado, tal como referiu, envolver as crianças na confecção dos pratos poderá ser uma ótima opção, como preparar os alimentos, lavar, misturar. Eles vão sentir-se úteis e muito contentes quando algum dos familiares, o pai ou um irmão, elogiar o prato elaborado por eles. Vão querer repetir, de certeza. Ok, muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar aqui a conversa com a nossa nutricionista. Espero que fiquem por aí, que estejam a gostar do nosso programa. O tema de hoje é a obesidade infantil. Aproveitem a música e relaxem. E até já!
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos de novo ao programa Bem Te Quero. Meu nome é Ana Rita Pinto, sou psicóloga aqui na Clínica Psicologia e Desenvolvimento no Porto. Hoje tenho aqui connosco a nossa nutricionista daqui da clínica, a doutora Daniela Sofia Fernandes, e o tema de hoje, para quem nos esteve a acompanhar, é a obesidade infantil. Então, na primeira parte do programa estivemos a falar um pouco sobre isso, estivemos a falar de algumas questões à volta da obesidade infantil, algumas coisas que se podem fazer, de algumas taxas também de prevalência e qual é a percentagem, não é? No nosso país, na Europa. E agora, nesta segunda parte, gostava então de falar um pouco acerca dos jovens, não é? Dos mais jovens, e que cuidados é que aqui a nossa nutricionista acha que eles poderiam tomar, não é? Os jovens que nos estão a ouvir. Ora bem, boa noite outra vez. Assim, já falámos um bocadinho sobre alguns conselhos que poderemos dar aos pais, aos avós e propriamente às crianças mais pequenas. Quando estamos a falar de jovens, de adolescentes, às vezes temos aqui uma situação um bocadinho mais complicada. Eles começam a tomar as suas próprias decisões. E temos aqui outros cuidados que poderemos falar, por exemplo, evitar a compra de alimentos mais desequilibrados nos próprios bufetes da escola, optando por levar lanche de casa. Hoje em dia já temos algumas máquinas? Sim, temos a própria legislação que foi alterada recentemente das máquinas de vending. Isso está em vigor já? Ou... Sim, já está em vigor. Okay. A maior parte das máquinas de vending já foram alteradas, ou seja, os alimentos que estão contidos nessas máquinas foram substituídos por alimentos mais saudáveis, foram retirados os refrigerantes, substituídos por água e sumos de fruta com pouca percentagem de açúcar, e foram alterados nesse sentido, e no sentido de, nas escolas principalmente, haver uma percentagem de alimentos mais saudáveis ao dispor de todos os alunos. Temos também ter aqui outra questão, que é fundamentalmente alertar os nossos jovens para deixarem os alimentos que potenciam o aumento de peso para os dias festivos, que nesta idade ainda são muitos, ou seja, eles têm muitos dias festivos. Muitos aniversários. Sim, podem optar, acho que será o alerta maior que poderemos dar,
É deixar esses alimentos que eles sabem que à partida serão menos saudáveis para esses dias. Então, e para todos nós, para a população em geral, miúdos, graúdos, que conselhos é que podemos dar para prevenir a obesidade? Eu acho que o conselho mais importante que nós podemos dar e oferecer é no sentido de dar, de oferecer às nossas crianças uma alimentação saudável, mas ao mesmo tempo saborosa. Devemos, sobretudo, desmistificar a ideia de que uma alimentação saudável não pode ser saborosa nem apetecível. Tudo depende da forma como confeccionamos e apresentamos os alimentos na mesa. Se isso for bem feito, a rejeição por parte das crianças será sempre menor. Por isso, temos de ter sempre isso em conta. Outro fator importante será oferecer, por exemplo, pratos ou lanches diferentes do habitual, diferentes daquilo que os nossos avós nos davam, ou seja, obter aqui alguma... deixarmos um bocadinho de lado aquela alimentação monótona, optar por coisas novas, que lhes causem interesse em mais provar, cores. com mais cores, sem dúvida, usar as cores, as texturas como estratégia na confecção, nunca encher demasiados pratos, fazer bonecos ou desenhos nos pratos. Será muito mais fácil. Há ideias muito giras já na internet, se Sim. pesquisarem no Google, não é? Ideias Sim, com fruta, com alguns legumes, principalmente os asiáticos são quase profissionais em fazer este tipo de coisas. Sim, será uma ideia muito interessante. Seria muito mais fácil, através desses bonecos e desses desenhos com legumes e fruta, seria muito mais fácil cativá-los a comer esse tipo de alimentos, por exemplo. Por isso seria uma ótima opção para a população em geral, para todos os familiares, para as pessoas que estão envolvidas na educação destas crianças, terem em conta. Por isso, para além das boas práticas gerais que todos nós já conhecemos, como limitar os fritos, moderar o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcares, estas poderão ser algumas estratégias a usar com as crianças e com os adolescentes. Então, e agora, fugindo um pouco do papel da família, acerca da escola, não é? Porque as crianças passam muito tempo na escola. Que papel é que a escola pode ter aqui? Para além da família, que é sem dúvida uma parte muito importante daqui do tratamento das crianças, tendo em conta que as crianças hoje em dia passam a maior parte do tempo na escola, esta entidade vai ter aqui um papel também muito importante, ou seja, as boas práticas que são já realizadas pela família têm de ser replicadas na escola. Nós podemos, por exemplo, falar que nos jardins de infância e nas escolas de primeiro ciclo já existe esta estratégia em alguns locais, a elaboração de jardins e hortas com legumes e fruta, em que as crianças poderão elas próprias plantar legumes, fruta, que à partida irá motivá-los. Claro, é sempre mais engraçado, não é? Conhecer de onde vêm os alimentos e motivar as crianças, envolvê-las. Sim, a escola poderá também aqui ter sempre presente algumas atividades relacionadas com a prática de uma alimentação saudável. Este tipo de atividades é sempre mais fácil realizar quando estamos a falar de crianças mais jovens, mas à medida que a idade vai avançando devemos usar estratégias diferentes, atividades diferentes de acordo com a idade que temos à frente. Quando estamos, por exemplo, a falar das cantinas escolares, devemos ter sempre emendas preparadas para um mês, por exemplo, sem repetições, privilegiando os legumes e a fruta, optar por ter 2 pratos de peixe, 2 de carne e 1 de ovo, alternando. Possivelmente na próxima semana podemos optar por ter 2 de ovo, 1 de carne e 2 de peixe. Será sempre uma opção, ou seja, as escolas têm aqui um papel também muito importante. Tal como a legislação nova das máquinas, se calhar optar pelos doces apenas de 15 em 15 dias, os refrigerantes serem também substituídos nas cantinas por água, incentivar sempre a prática de exercício físico. Temos aqui muitas opções que as escolas, em todas as faixas etárias, podem ter. Claro. Então,
na escola, será que as escolas iriam beneficiar de terem um ou uma nutricionista na escola que... Porque assim, nós sabemos que quem ajuda na elaboração das alimentos muitas vezes são nutricionistas, não é? Mas se calhar prende-se um bocadinho com esta tarefa, não é? Que é apenas a elaboração. Será que era importante haver outro tipo de papel? Sim, seria fundamental. Estamos também a trabalhar para isso. E o nosso objetivo é que todas as escolas conseguissem ter nutricionista. E se assim o fosse, seria bem mais fácil. Elaborávamos os cadernos de encargos com especificação dos alimentos que seriam servidos. Isto, o caderno de encargos, para quem não sabe, é o quê? É assim, quando estamos a falar das cantinas escolares, o caderno de encargos é essencialmente as emendas, como é que isso é feito. Nós, por norma, costumamos fazer, por exemplo, para um mês, para 3 meses, em que, tal como eu referi anteriormente, optamos por elaborar as emendas sem repetições, tendo em conta o número de vezes que podemos ter de carne, por exemplo, de bacalhau, de fritos. Tudo isso deveria ser elaborado pelos nutricionistas, em que muitos dos casos isso não acontece. Mas além deste papel, não é? Que é importante também de elaborar a emenda, que outras coisas é que alguém da área da nutrição poderia fazer em ambiente escolar? Ou seja, para além dessa tarefa que teríamos, por exemplo, mais a nível da cantina, por exemplo. De planeamento. Sim, podíamos realizar ações de sensibilização, não só para as crianças, mas também para os pais, para os formadores, visando sempre a prática de uma alimentação saudável e também sem desperdício. Teríamos também a oportunidade de fazer um acompanhamento regular com estas crianças, que não seria neste caso a presença, ou seja, o que eu quero dizer é que não estaríamos lá apenas uma vez por mês, estaríamos a ter um acompanhamento regular nestas crianças, que seria fundamental. Enquanto não conseguimos implementar esta ação, ou seja, enquanto não conseguimos ter nutricionistas sempre nas escolas, pretendemos que os encarregados de educação, os auxiliares de ação educativa e até os professores estejam mais atentos, seja à qualidade dos alimentos servidos, seja aos próprios lanches que as crianças trazem de casa. Temos que incutir um bocadinho de responsabilidade nestes profissionais. É importante comunicarmos e incentivarmos sempre a uma intervenção cada vez mais precoce. Claro, faz todo sentido. E estas escolhas alimentares menos próprias, digamos assim, e um estilo de vida, como já falamos, mais sedentário, mais um estilo de sofá do que propriamente de brincadeira física, poderá ter alguma influência no rendimento escolar? Sim, sem dúvida. Já à partida, a sociedade já sabe que alimentos saudáveis e nutricionalmente completos ajudam a crescer com muito mais saúde, pelo menos é aquilo que os próprios pais costumam dizer às crianças: olha, come cenoura porque vai-te fazer bem aos olhos, ou come brócolos porque vai-te fazer bem ao coração. As pessoas tentam sempre associar, à partida já têm como precedente que irá melhorar a saúde. Claro. Sabemos também que estes alimentos melhoram as capacidades cognitivas, levando a um rendimento escolar muito mais positivo. Claro, certamente. Quando nós consumimos muito açúcar e muito sal e muitos fritos, não é? O nosso corpo também não se sentindo bem, nós não conseguimos ter um rendimento tão bom como teríamos. Sim, exato. E claro, isso depois também afeta a nível de desempenho cognitivo. Sim, nas crianças conseguimos verificar isso muito mais. Temos, por exemplo, o caso das crianças que começam o dia com um pequeno almoço completo e equilibrado. Conseguimos verificar que existe um melhor desempenho escolar, com maiores níveis de atenção e concentração. Claro, até porque uma criança com fome não consegue estar concentrada. Sim. E muitas vezes, às vezes pode acontecer. E
E a publicidade, acerca da publicidade, porque isto é sempre aquele tema curioso, não é? Porque nós sabemos que as crianças são facilmente aliciadas pela publicidade, por movimento, cores vivas, por alguém famoso que bebe uma Coca-Cola passando a publicidade ou come determinado alimento, não é? E então, afinal, segundo o ponto de vista da nutrição, qual é o papel aqui da publicidade? Aqui a publicidade também tem um outro peso, nomeadamente nas crianças mais jovens, que são muito facilmente influenciáveis, não é? A publicidade a alimentos e bebidas pode ter então um forte impacto nas escolhas alimentares das crianças e dos nossos jovens. E temos aqui outro problema, que é quando essa publicidade é feita a 500 metros ou até menos das escolas, e os anúncios que são realizados antes ou depois dos programas infantis, que enfatizam muitas das vezes a compra desses alimentos, torna-se ainda mais difícil o nosso objetivo. Os produtos mais baratos, quando vamos a um hipermercado e maioritariamente disponíveis, possuem em média muito má qualidade nutricional e são também, em alguns casos, os que menos respeitam o ambiente, o que vai levar a uma margem superior para investir em publicidade. Daí a publicidade tão má relativamente aos alimentos que nós não queremos que sejam consumidos em maior quantidade, e este é o fator que tem influenciado a esse nível, é os alimentos baratos. E então, agora tenho aqui uma última pergunta para a nossa nutricionista, para terminarmos o nosso programa, mas que eu acho que é realmente importante também percebermos o que é que se faz no nosso país, o que é que já existe, que programas existem que nos podem ajudar, não é? A prevenir a obesidade infantil, porque realmente é uma coisa muito importante, temos de cuidar e proteger das nossas crianças, porque como já muita gente disse, elas são o nosso futuro, não é? Sim, no nosso país têm sido desenvolvidos muitos programas. Eu podia citar aqui uma lista enorme de programas que têm sido desenvolvidos, que já foram desenvolvidos, mas posso citar alguns como o PASS e o Programa Educativo Apetece, que são 2 programas que visam promover estilos de vida saudáveis através da nutrição e da atividade física em crianças. Depois temos muitos outros, temos alguns mais específicos. Por exemplo, o regime de fruta escolar, que consiste na distribuição gratuita de uma peça de fruta ou uma dose de produtos hortícolas 2 vezes por semana, dos alunos de primeiro ciclo. Que é... Diretamente aos alunos? Sim, sim. Isso é bastante interessante. Sim, tem sido uma atitude e neste momento tem sido uma ação muito importante. É realmente importante, principalmente em famílias que não têm o hábito de comprar muitos vegetais. Sim. Não é? Portanto, habitualmente não estarão disponíveis em alguns lares e assim nós conseguirmos ir introduzindo de uma forma se calhar mais eficaz, porque quando são as crianças a levar para casa, não é? Os pais acabam por olhar para aquilo e pensar, bem, realmente o meu filho, a minha filha está preocupado com isto, quer ter uma alimentação mais saudável, se calhar então vamos investir nisto. E às vezes a estratégia também é por aí. As coisas saudáveis, às vezes, como é muito necessário, não é? E é uma chave de realmente envolver os pais, mas às vezes a porta de entrada para uma alimentação mais saudável e para outras estratégias mais saudáveis, seja na área da alimentação, da reciclagem, seja o que for, às vezes a porta de entrada são os mais pequenos. Sim, sim. Até relacionado com o que me está a dizer, temos, por exemplo, alguns programas que estão a ser desenvolvidos de forma a oferecer os pequenos almoços a crianças mais carenciadas, que tem sido um outro projeto, um outro programa elaborado que tem sido implementado ou que está de forma a ser implementado num número maior de escolas, de forma a podermos abranger um maior número de crianças, no sentido de termos todas as nossas crianças com uma alimentação saudável e com equilíbrio, ou seja,
Temos Claro. muitas famílias sem possibilidades e estamos a tentar que pelo menos as nossas crianças tenham esse acompanhamento. Isso é muito importante. Como tal, eu já tinha mencionado há pouco, uma criança que esteja com fome não vai conseguir estar com o mesmo grau de concentração que gostaria se essa necessidade, que é muito mais básica, já... por exemplo, já o Maslow falava na nossa pirâmide de necessidades, não é? E realmente a necessidade de alimento está muito antes da necessidade de educação. Portanto, nós primeiro precisamos de estar nutridos para depois nos podermos ocupar mentalmente de outras coisas. Portanto, realmente isso é muito importante. É preciso alimentar de forma correta as crianças para que elas possam desenvolver e possam tornar-se em adultos felizes e com sucesso. Sim, são sem dúvida alguma o nosso futuro, por isso temos trabalhado muito nisso, temos trabalhado no sentido de desenvolver muitos programas, de poder chegar a um maior número de pais, a um maior número de professores e de crianças, e temos a perfeita noção que o envolvimento tem de ser total por todas as entidades que rodeiam e todas as entidades que estão envolvidas na educação e no crescimento destas crianças. Por isso, só temos que ter em conta que deve-se adaptar sempre os programas que são realizados, os projetos que são elaborados, ao nível do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor e emocional destas crianças, para que todo este processo seja sempre um fator para o sucesso. Claro, com certeza que isto terão sempre de ser flexíveis e adaptados, não é? Pronto, gostava então de agradecer à doutora Daniela Sofia Fernandes, a nutricionista aqui da clínica, por ter vindo mais uma vez fazer aqui o programa e dar-nos informações tão importantes, neste caso sobre a obesidade infantil, que foi o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. Por hoje é tudo. Fiquem por aí, aproveitem um momento de relaxamento, um momento só para vocês, porque também é necessário fazermos pausas de vez em quando e termos harmonia também na nossa vida e equilíbrio. Uma boa noite para todos. O meu nome é Ana Rita Pinto e temos aqui a doutora... Sim, Daniela Sofia, obrigada. Pronto, uma boa noite. Enerdomos Reabilitação e Climatização. Tem problemas de canalização em sua casa ou na sua empresa? Prestamos todo o tipo de serviços na área da pistelaria e na instalação e reparação de canalizações. Canalizações de gás, instalação e reparação de esquentadores, cilindros e caldeiras, montagem de casas de banho, montagem, instalação e assistência técnica de todo o tipo de equipamentos de energias renováveis, montagem, instalação e assistência técnica a ar-condicionado e bombas de calor, montagem, instalação e assistência técnica a aquecimento central. Fazemos assistência ao domicílio a clientes particulares, a condomínios e a instituições privadas. Contacte-nos pela nossa página do Facebook ou pelo 93 639 7741. Enerdomos Reabilitação e Climatização. Facilitamos a sua vida. Buy at Home. Loja online para facilitar as suas compras. Visite a loja Buy at Home no Facebook, onde pode encontrar vários produtos de utilidade no seu dia-a-dia. Entregas no Porto e arredores mediante pequenos portes. Enviamos por CTT para todo o país. Buy at Home. Loja online para facilitar as suas compras. Enerdomos Reabilitação e Climatização. Reabilitação urbana. Execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios. Projetos de engenharia e especialidades. Certificação energética. Contacte-nos pela nossa página do Facebook ou pelo 93 639 7741. Enerdomos Reabilitação e Climatização. O ideal para si é tudo para nós. My Country, de Portugal para o mundo. Loja online de produtos tradicionais. Oferecemos-lhe uma gama de produtos variados. Todos os produtos são personalizáveis e pensados por si e para si. Visite a nossa página no Facebook. My Country, de Portugal para o mundo, a sua loja online. CNN, Casas, Negócios e Network. Quer comprar, vender ou arrendar um imóvel? Consulte os profissionais de mediação imobiliária mais dinâmicos da área metropolitana do Porto. CNN, o seu parceiro em negócios imobiliários. Visite a nossa página do Facebook ou contacte-nos pelo 93 639 7741 ou 93 639 7742. CNN,
casas, negócios e network. Enerdomos, reabilitação e climatização. Comércio e instalação de equipamentos de energias alternativas. Painéis solares, painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica, ar-condicionado, bombas de calor, recuperadores de calor, caldeiras, radiadores e convetores, entre outros. Contacte-nos pela nossa página do Facebook ou pelo 93 639 7741. Enerdomos, reabilitação e climatização. Energia solar, a luz do mundo. Bem te quer. Todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Bem te quer, o seu programa semanal de saúde e bem-estar na Rádio ON.